Bom dia, bem-vindos a este webinar da Academia APMIP. É muito bom termos 202 participantes num dos primeiros webinars que fazemos na Academia. Neste em concreto, vamos falar sobre o mercado imobiliário, sobre o mercado imobiliário em tempos de pandemia, como aqueles que agora vivemos, uma pandemia que veio alterar, se calhar para sempre, a nossa forma de trabalhar e veio pôr dificuldades que têm de ser superadas, dificuldades que têm de ser vencidas. A crise que esta pandemia está a provocar precisa naturalmente de ser ultrapassada, ou pelo menos precisa de ser encarada como uma forma de as empresas se adaptarem, as empresas de mediação imobiliária se adaptarem às exigências do futuro. No final deste webinar estarei disponível para esclarecer qualquer dúvida ou para responder a perguntas. Utilizem por isso a funcionalidade de perguntas e respostas. Está em inglês, é o Q&A que podem ver na barra, provavelmente no rodapé dos vossos ecrãs. Tenham aí essa funcionalidade no vosso monitor. Estarei disponível, portanto, no final, para qualquer dúvida, qualquer questão que seja preciso aflorar. O meu nome é Bruno Santos, sou diretor da Academia APMIP e formador na área imobiliária e, portanto, vou partilhar convosco na próxima hora, sensivelmente, algumas ideias sobre a situação atual do mercado. Os temas que vamos percorrer hoje têm a ver um pouco com isto, ou seja, como enfrentar a crise, algumas ideias, algumas dicas para enfrentar a crise, para fazer face a situações novas que esta pandemia veio colocar, algumas ideias para preparar o futuro, como conhecer o novo mercado que aí vem, com dificuldades novas, com situações novas que têm de ser resolvidas, como conhecer também os novos clientes, com novas exigências, com novos receios, com novas formas de estar no mercado da compra e da venda, e por último tentar perceber como é que podemos preparar a empresa, como é que cada agência, como é que cada agente pode preparar-se para enfrentar os tempos que vamos ter. Porque nos próximos dias nós vamos regressar, fatalmente, vamos regressar, ainda que de uma forma lenta, aos nossos locais de trabalho. Mas nada vai ser como antes. Esta pandemia vai alterar a forma de trabalhar, a forma como fazemos compras, os nossos hábitos, as nossas rotinas, a forma de viajar, de fazer atividade física, de ir ao cinema ou ao teatro, de ir jantar fora. Não quer dizer que estas atividades deixem de ser feitas, mas vão ser feitas num cenário completamente diferente, com restrições e regras próprias. Vamos poder reabrir as nossas agências em breve, até para dar à nossa atividade um cunho de normalidade que ela precisa, mas teremos de cumprir determinados requisitos de higiene e segurança que serão seguramente traçados pelas autoridades, pelo Estado, nos próximos dias. E vamos ter de cumprir estes requisitos, quer entre colegas, quer com os clientes. Acabaram-se os apertos de mão e os beijinhos. Vamos ter de manter uma distância mínima de 2 metros uns dos outros. Vamos trabalhar de máscara. Vai ter de haver álcool gel nas lojas, nos escritórios. Ontem, por exemplo, li a notícia de que os bancos, pelo menos o BCP e o Santander, a partir de 27 de abril, creio, vão impor o uso de máscara a todos os clientes que se queiram deslocar aos balcões. E isto está naturalmente em linha com o que as autoridades, de certo, vão exigir, que é o uso de máscaras em espaços fechados, em espaços confinados.
E também não vamos precisar, certamente, de entrar todos e sair todos à mesma hora, até para não sobrecarregar os transportes públicos ao mesmo tempo. E até quando? Até quando é que esta situação de exceção se vai manter? Pois, estima-se que isto possa durar entre 12 e 18 meses, até à criação de uma vacina para a Covid-19. É muito tempo e precisamos, de facto, de novos procedimentos. O mundo que aí vem e que esta pandemia veio acelerar de uma forma muito particular, o mundo que aí vem será um mundo muito mais digital. É o mundo em que se começou a ouvir falar de um momento para o outro do teletrabalho, em que se vai ouvir falar cada vez mais do comércio eletrónico. E o mundo imobiliário será também um mundo mais digital. A mediação imobiliária terá de fazer a sua revolução digital. E isto põe problemas no nosso setor, porque vamos ter de conseguir vencer este aparente paradoxo. Por um lado, temos que desenvolver a nossa atividade que exige contacto com as pessoas. Sempre dissemos que era um negócio de pessoas para pessoas, que exige presença física, contacto físico com os clientes. E, por outro lado, temos de tornar este negócio mais digital. E vamos perder também, não tenhamos nenhuma dúvida acerca disso, boa parte da nossa liberdade e da nossa privacidade. Até porque não está só em causa esta pandemia. A seguir a esta pode vir outra pior. O mundo ficou alertado para este tipo de problemas para o qual muitos nem sequer tinham pensado ainda. Na China, por exemplo, a polícia já usa capacetes com visão de infravermelhos para detectar possíveis estados febris nas pessoas e mandá-las internar. Portanto, vamos precisar de novos procedimentos nas empresas, com limitação de reuniões, uma limitação dos contactos pessoais frente a frente que tenderão a ser feitos cada vez mais remotamente. Vai haver uma severa diminuição e limitação das viagens, e isto no imobiliário vai fazer com que o mercado dos estrangeiros, o mercado dos compradores estrangeiros se ressinta seguramente. Fala-se inclusive na possibilidade de só poderem viajar as pessoas que façam prova de imunidade, o tal passaporte de imunidade. Isto afeta o mercado de estrangeiros, que em Portugal, como sabem, é importante e cresceu muito nos últimos anos. O mercado de estrangeiros vale no setor imobiliário português mais de 3 mil milhões de euros, e sabemos que vêm os franceses à cabeça, logo seguidos de britânicos e brasileiros e chineses. Toda esta gente foi afetada pela pandemia. Viajar vai ser considerado durante algum tempo uma atividade de risco e haverá um risco acrescido de se ficar doente além fronteiras ou de trazermos a doença para casa, com o risco de termos que fazer quarentenas e por aí fora. Ou seja, o mercado de estrangeiros vai ressentir-se, vai sofrer um duro golpe e haverá uma maior oferta de turismo doméstico, certamente. Se calhar, em vez de irmos à Itália ou à Grécia, teremos de ir descobrir alguma zona de Portugal que ainda não conhecemos ou no máximo iremos ao Algarve. Até porque durante este período de um ano e meio, não estamos livres, e este é um problema de que temos de ter consciência, não estamos livres neste período de surgir um segundo surto da Covid-19, uma segunda vaga, que obrigue a uma nova declaração do estado de emergência com o encerramento das atividades económicas. E enquanto não houver vacina, estamos sempre sujeitos a este tipo de coisas. A gripe pneumónica, por exemplo, no início do século XX, para a qual também não havia vacina, teve 3 surtos, 3 vagas sucessivas entre 1918 e 1919. E este cenário de que vos falo vai surgir numa conjuntura particular que será de crise. Não vale a pena brincar com as palavras, que será de crise profunda. Vai haver dificuldades para muitas empresas e para muitas famílias. Vai haver um crescimento, eu poderia quase dizer exponencial, do desemprego. Fala-se de uma queda do PIB, do Produto Interno Bruto, que pode atingir 8%. E
E no imobiliário em concreto, vai haver uma desvalorização do património imobiliário. Esta crise vai contribuir certamente para um reajustamento dos preços, sobretudo nas grandes cidades. Vai notar-se também, já se notou isto na crise de 2008, 2009, na crise da Troika, vai haver também uma tendência para o crescimento do mercado de arrendamento, mas também aqui com alguma redução ou reajustamento dos preços, mas sempre, nem tudo é mau, mas sempre num cenário de baixas taxas de juro, e isso é bom para o nosso setor. É esta a conjuntura, e é uma conjuntura a nível internacional. Por exemplo, ontem vi que o preço do barril de petróleo americano estava a cotizar nos mercados de futuro em termos negativos, ou seja, atingiu menos $30. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os fundos, os investidores, estavam a pagar no mercado de futuros para não terem de comprar petróleo no próximo mês. Ou seja, se tivessem uma encomenda, um negócio de futuros sobre 1000 barris, estavam a pagar ontem $30.000 para não terem de os comprar no próximo mês. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que isto é o fim do mundo? Não. Quer dizer que os mercados estão céticos em relação a uma rápida recuperação económica e acham que no próximo mês não tenham de colocar esses barris. Os aviões vão estar parados, uma grande parte dos automóveis vai estar parada e, portanto, estão céticos em relação a uma rápida recuperação económica. Portanto, nós vamos perder clientes estrangeiros e vamos ter de nos focar nos clientes nacionais, nos que estão aqui ao nosso lado. E vamos ter de aproveitar estes tempos para começar a trabalhar de outra forma, porque vai haver de facto uma mudança. Por exemplo, se calhar nestas últimas semanas de confinamento, alguns assuntos que vocês tinham em cima da mesa, algumas reuniões, deixaram de ser feitas presencialmente, como costumavam ser, e foram feitas através de Zoom, ou através de Skype, ou de outras tecnologias. Ou seja, os clientes começaram a habituar-se a falar connosco de outra forma. Veem-nos o rosto, veem as nossas expressões. E um conselho que desde já vos deixo é que não deixem de fazer isto daqui para a frente. A partir de agora, as comunicações, mesmo à distância, vão ser feitas cara a cara, olhos nos olhos. Isto é um aspecto essencial que não vai ser alterado. O telefone tradicional vai ser cada vez mais uma forma obsoleta de comunicar. Vai ter de existir, por isso, nas empresas, uma aposta grande, um investimento forte em meios informáticos, em novas tecnologias, para lidar com esta nova forma de comunicar. Posso dar-vos uma ideia sumária do que se está a fazer lá fora, antes de entrarmos na matéria seguinte. Começa a fazer parte do dia-a-dia das empresas imobiliárias a questão das visitas virtuais, das apresentações virtuais aos clientes. Uma visita virtual é uma ferramenta que possibilita que o cliente percorra o interior do imóvel, mais ou menos como se estivesse a usar o Google Street View. E já há ferramentas destas que possibilitam, inclusive, ver o imóvel com tecnologia 3D, a 3 dimensões. Posso-vos falar de alguns exemplos do mercado americano. Por exemplo, esta empresa, Metaport, que tem soluções de 3D, ou esta, Cupix, que também aparece com soluções deste género, e já há empresas destas, já há empresas que oferecem no mercado nacional, no mercado português, algumas soluções deste género. Ou ainda esta, iSpy 360, iSpy 360, e mesmo as open houses, por exemplo, são feitas de forma virtual. São a mesma coisa, mas no ecrã. Recebemos o cliente, falamos com ele no sentido de o qualificar, de ver quais são as suas necessidades, mostramos a casa, mas sempre em ambiente virtual. Este género de coisas vai ser, de facto, vai ser uma tendência no setor imobiliário. E isto sempre num contexto em que
o MLS vai assumir uma importância crescente. Não tenham grandes dúvidas acerca disto. As consequências desta crise irão impor, têm fatalmente que impor, a aceitação do MLS também entre nós, apesar das resistências, apesar dos mal-entendidos, apesar de algumas considerações que ainda podem existir acerca desta ferramenta. Já sabemos todos que as inovações, ou pelo menos algumas inovações, são de mais difícil aplicação. O MLS já era uma ferramenta essencial, é uma ferramenta essencial em todos os países mais maduros em termos de funcionamento do mercado imobiliário e vai ser uma tecnologia indispensável no mercado que aí vem. Eu julgo que todos sabem o que é o MLS, é um software, uma tecnologia que permite a partilha de imóveis entre as várias agências e agentes. Uma forma de transformar as agências não em concorrentes, mas em cooperantes. É esta a filosofia que está na origem e que está por trás do MLS. E que julgo que vai ter um largo futuro, porque neste caso todos podem vender os imóveis de todos. O MLS satisfaz, por um lado, os clientes vendedores, os proprietários, que podem ter todos os agentes a vender o seu imóvel de uma forma profissional, com regras, e satisfaz também os compradores, porque podemos descobrir mais rapidamente o imóvel que procuram. E evita demasiados contactos, com toda a gente a ter que falar com toda a gente. Ora, o mundo que aí vem é o mundo em que queremos satisfazer os nossos clientes e também queremos evitar os demasiados contactos pessoais. E, portanto, esta é uma ferramenta que será, sem dúvida, indispensável. E é preciso falar, desde já, com os proprietários, mostrar-lhes como nos estamos a adaptar aos novos tempos e claro está, prorrogar prazos de contratos de mediação imobiliária, sobretudo aqueles contratos que foram assinados em regime de exclusividade. Precisamos de prorrogar estes prazos. Eles têm que perceber que nós não podemos, durante largas semanas, desenvolver os nossos planos de marketing, não podemos fazer aquilo que contávamos fazer no sentido de promover a venda dos seus imóveis. Isto tudo que vos acabo de mostrar e de que vos acabo de falar vai ao encontro, de facto, das expectativas e dos desejos dos novos clientes. Até porque, se não vamos ter, ou vamos ter menos clientes estrangeiros, se vamos estar mais concentrados no mercado nacional, nós vamos ter de trabalhar com os segmentos de público que estão a chegar ao mercado nacional e que, curiosamente, são aqueles segmentos de público que estão mais atraídos, que estão mais vocacionados para o digital, para esse digital de que eu vos digo, de que precisamos de fazer a revolução, para esse digital para o qual as empresas de mediação precisam de se voltar. Nós temos aí a chegar ao mercado dois tipos de público, os chamados millennials e a geração Z, que são os clientes com quem vamos ter de trabalhar nos próximos tempos. Os millennials, ou geração Y, são a geração nascida, enfim, aqui há divergências entre os sociólogos, entre as pessoas que estudam estas coisas, mas de uma forma geral podemos dizer que são aqueles que nasceram no final da década de 70, princípios da década de 80, vamos falar, enfim, que nasceram de 1880 até ao meado da década de 90. E depois a geração Z é a geração seguinte, ou seja, que começa no meado da década de 90 e que nasceu até 2010. Portanto, é uma geração mais nova, é uma geração em que só podemos encontrar clientes nos mais velhos, naqueles que têm agora 25 anos, 24, 25 anos, que eventualmente já podem ter necessidades de arrendamento ou até de compra. Mas é sobretudo nesta geração dos millennials, que nasce desde o final dos anos 70, princípio dos anos 80 até o meado dos anos 90, que nós vamos encontrar muitos dos nossos clientes. A importância desta geração para o setor imobiliário é claríssima, ou seja, é uma geração que já está no mercado, já compra ou arrenda, e pelo menos os mais velhos desta geração até já vendem, têm 40 anos neste momento. Em países como os Estados Unidos, tem-se estudado profundamente o comportamento e a tendência destas gerações, porque se chegou à conclusão de que a forma como chegam ao mercado, mais do que isso,
o que apreciam e a forma como compram é bem diferente das gerações anteriores. Mas não é só como clientes que eles têm sido estudados, sobretudo os membros da geração Y, né? Os membros desta geração de millennials. Eles podem também ser recrutados como colaboradores. É preciso saber como contratá-los e, mais do que isso, como domar, como dominar, como utilizar a sua força de trabalho. Em que é que eles se diferenciam das gerações anteriores? Como conseguir clientes nestas novas gerações? Porque se são clientes diferentes, terão certamente comportamentos diferentes dos pais, dos avós, e, portanto, nós temos também de utilizar estratégias de marketing diferentes para trabalhar com esta gente. E os millennials, de facto, são diferentes das gerações anteriores. Assumem uma perspectiva diferente em relação a tudo. Uma perspectiva diferente sobre a vida, sobre o trabalho, sobre as relações pessoais e profissionais. E se vocês tiverem filhos millennials que tenham nascido nesta franja, neste segmento, nestas balizas de datas de que vos falava há pouco, sabem do que eu estou a falar perfeitamente. É evidente que tudo isto cria um problema e também uma oportunidade, porque temos em Portugal cerca de 2,5 milhões de pessoas que integram esta geração. São 2,5 milhões de pessoas. Isto corresponde, mais ou menos, a cerca de 25% da população. E, portanto, nós temos que ter uma estratégia para esta gente que está a chegar em força e que já está no mercado imobiliário, que até vê com bons olhos o digital, que até vê com bons olhos menos contactos pessoais, porque isto adapta-se perfeitamente ao mundo imobiliário que vamos ter e que está aí a chegar. E, portanto, temos que ter atenção em relação a 3 pontos essenciais. 3 pontos, 3 objetivos fundamentais no estudo e compreensão desta geração. Em primeiro lugar, nós temos que saber atraí-los. Temos que conseguir encontrar clientes nesta geração. Eles têm 40 anos, 38, 36, 33, estão no mercado. Precisamos trabalhar com eles de uma maneira muito específica. Podemos também querer saber como recrutar consultores desta geração para a nossa empresa. E temos que saber trabalhar com eles, temos que os saber gerir. Ora bem, começando do princípio e como atrair clientes desta faixa, que é o que nos interessa mais, como atrair clientes desta faixa para as nossas empresas. O que é que os atrai num imóvel? O que é que procuram? O que é que buscam? Quais são os seus valores? Quais são os valores que pretendem ver refletidos na casa que compram ou arrendam? Como podemos atraí-los com a nossa estratégia de marketing, sobretudo no mundo que vem aí, no mundo que vai chegar em força após estas semanas de pandemia e de confinamento, e em que vamos começar a trabalhar com ferramentas que até se adaptam melhor à forma como podemos interagir com estas gerações. Os millennials seguem sempre um certo estilo de vida. É uma ruptura clara em relação às gerações anteriores. Adotam um certo estilo de vida, uns mais na moda, outros mais preocupados com questões ambientais, e a casa que procuram deve obedecer a alguns dos critérios dessa filosofia, desse estilo de vida, dessas tendências. E quais são então as tendências dominantes, segundo as pessoas que têm estudado esta geração e que têm tentado compreender de que forma os serviços imobiliários podem servir esta geração que vem? Quais são essas tendências dominantes dos millennials? Depois posso enunciar algumas que são importantes para percebermos de que forma devemos trabalhar estes clientes nos próximos tempos. Desde logo o multiculturalismo, ou seja, eu não falo sequer aqui da miscigenação, não é disso que estamos a falar, ou de ambientes com diferentes raças. O ponto é que esta geração nasceu e cresceu numa diversidade incrível de povos, de línguas. Esta geração domina línguas estrangeiras, sobretudo inglês, melhor do que as gerações anteriores.
viaja mais, ou pelo menos viajava até esta pandemia para outros países, contacta mais com outros povos e culturas, e até pode continuar a fazê-lo sem sair de casa. Temos ferramentas tecnológicas suficientes para podermos estar em contactos com amigos que temos no Brasil ou nos Estados Unidos ou na China. Hoje as redes sociais permitem ter amigos e manter esse contacto permanente e visual com os amigos à distância. É uma geração que aprecia o comércio local, enquanto a geração imediatamente anterior foi seduzida pelas grandes catedrais do consumo, pelos centros comerciais, os millennials tendem mais para o comércio local. Mas atenção, o comércio local que agrada aos millennials não é propriamente o comércio tradicional, tal como ele existia há 20 ou 30 anos. O que lhes agrada no comércio local é a ideia, porque isto tem a ver com os valores desta geração, é a ideia de respeito ao ambiente, a harmonia com a natureza, o ficar longe das grandes marcas que dominam o mundo empresarial, por vezes com esquemas menos claros e colocam ao planeta, ao mundo, problemas relacionados com o ambiente, com o clima e por aí fora. E, portanto, os millennials deixam-se atrair por frutarias locais, por mercearias locais, lojas de roupa alternativas, amigas do ambiente e da natureza, e, portanto, na hora de lhes venderem uma casa, mostrem-lhes localmente, ou num mapa, a proximidade do imóvel em relação a estes comércios tradicionais, a estes comércios locais, biológicos. É uma geração também que se deixa fascinar por espaços partilhados. Gostam de partilhar espaços, sejam cafés, bares, desde que tenham, obviamente, wireless, livrarias, esplanadas. Já os viram certamente na FNAC ou na Starbucks, sozinhos ou em grupo, partilhando espaços num ambiente mais gregário, mais tribal. Mostra-lhes também a proximidade destes espaços partilhados quando da visita ao imóvel que eles pretendem vender ou arrendar. E como é que eles fazem e como é que eles podem cumprir esta ideia de partilha hoje, como se faz, com os bares fechados, com os cafés fechados? Pois faz-se em redes sociais, faz-se em implicações, mas são uma geração de partilha, são uma geração de recurso a instrumentos tecnológicos para essa partilha. E gostam também da ideia de proximidade, da possibilidade de se deslocarem a pé para qualquer lado. As gerações anteriores, curiosamente, isto é muito importante e é muito interessante de verificar no setor imobiliário, preferiram, se calhar, ir para a periferia a 20 km para beneficiarem de mais metros quadrados na sala. Talvez esta geração prefira o centro da cidade, mesmo em casas mais velhas, ainda que reabilitadas, para estarem dominados pela ideia de proximidade, perto do comércio, perto do metro, perto do cinema, perto da escola. Portanto, indiquem aos vossos clientes onde estão alguns serviços em relação à casa que pretendem vender, onde está o metro, onde está a escola para os filhos, onde estão outros serviços e comércios indispensáveis para o dia-a-dia. Porque, ao contrário, de facto, de gerações anteriores, os millennials preferem conduzir o menos possível por variadas razões. Desde logo, enfim, o preço dos combustíveis desaconselha grandes viagens de automóvel de casa para o trabalho e de trabalho para casa. E depois os custos de estacionamento do automóvel nos grandes centros. E também porque a ideia de proximidade, sem automóvel, sem poluição, sem emissões de chumbo, se coaduna mais com a tendência amiga do ambiente desta geração. E, portanto, relacionado com isto, temos a questão dos transportes públicos. Por causa de tudo isto, apreciam a proximidade de transportes públicos. Comboio, autocarro ou metro à porta são vantagens decisivas na hora de escolher um imóvel. Portanto, se a casa está bem servida destes aspectos, é preciso mostrar a proximidade a pé em relação a estes meios de transporte. São gerações de ambientes, sobretudo urbanos. Já devem ter reparado que todas estas tendências de que vos falo apontam claramente para ambientes mais urbanos. Eles podem também viver na periferia ou em zonas mais rurais? Claro que sim, mas exigem que mesmo nessas zonas
haja um conjunto de comércio de comércios e de serviços mínimos ao dispor. Desde logo, obviamente, a internet, a uma velocidade decente, transportes públicos, a proximidade em relação a alguns serviços essenciais e por aí fora. São gerações que prezam muito o exercício físico. Uma clara tendência, esta apetência natural ou forçada, ou por gosto ou por necessidades estéticas, necessidades de emagrecimento, são são gerações de exercício físico. Uma geração que vai hoje ao ginásio, um tanto como os mais velhos iam à igreja. É uma forma também, se calhar, de remir alguns pecados, neste caso, às vezes, o pecado da gula, e é preciso perceber que tipo de millennials temos diante de nós. Pode valer a pena mostrar-lhes a proximidade em relação ao ginásio, em relação a um health club, ou no mínimo um circuito de manutenção, uma marginal, uma zona onde possa correr. É importante perceber o que é que ele quer, como é que ocupa os seus tempos livres, enfim, mas isso já é outra história, já tem a ver com a qualificação e a forma e as informações que temos de receber dos nossos clientes, dos nossos potenciais clientes, para percebermos que tipo de casa é que lhe vamos vender. São gerações para quem as questões relacionadas com eficiência energética são fundamentais. São todos sensíveis a esta questão, ou por respeito ao ambiente, ou por motivo de poupança. Se a casa, se o edifício onde queremos vender a casa tem equipamentos ou tecnologia amiga do ambiente ou com eficiência energética, mostrem-lhes isso. Se a casa tiver um bom resultado de certificação energética, valorizem isso. E um último ponto, que tem obviamente que ver sobretudo com o mundo em que vivemos nos últimos dias, nas últimas semanas, tem a ver com este ponto de trabalhar em casa. Hoje há claramente uma tendência crescente para trabalhar em casa, como vimos nesta pandemia, em que de um dia para o outro, milhões de pessoas no mundo inteiro foram mandadas para casa em regime de teletrabalho. É evidente que hoje, com a internet em casa, com um PC e uma impressora, temos condições para desenvolver a atividade que outras gerações não tiveram. Embora o teletrabalho coloque problemas e seja mais difícil e tenha os seus quês, enfim, e não seja assim tão fácil, muitas vezes, desenvolver em casa, no ambiente de família, por vezes a sermos incomodados com outras situações, num difícil equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, tudo isto tem os seus quês. Mas a verdade é que é uma tendência, e é uma tendência que veio para ficar. E, portanto, quando estamos a tratar de vender uma casa ou de mostrar uma casa para arrendamento a alguém destas gerações, não nos podemos esquecer de um aspecto fundamental. Se calhar, ao contrário do que acontecia com as gerações mais antigas, se calhar não lhe estamos a vender só uma casa, não lhe estamos só a vender um local de residência. Estamos também, provavelmente, a vender um local de trabalho. E isto é fundamental. As características que a casa deve ter têm que ver com isto. Já não se trata apenas de saber onde durmo, onde como e onde vejo televisão. Trata-se também de perceber onde trabalho, que condições tenho para trabalhar. Seja por causa de uma pandemia que pode surgir, seja porque de facto o teletrabalho, mesmo quando já estamos com menos medidas restritivas, vai continuar a vigorar e vai continuar a ser importante, sobretudo para estas gerações. Com um computador e com uma impressora em casa, podem fazer quase tudo o que podem fazer no escritório. Se a casa tiver essas condições, insistem nisso, demonstrem as condições que a casa tem para isso. E outro aspecto importante, como encontrar clientes nesta geração, o primeiro aspecto a ter em conta é que esta geração está constantemente a ser bombardeada por mensagens publicitárias e por isso desenvolveram já algum ceticismo em relação à publicidade tradicional, em que todas as marcas e todos os produtos são os melhores do mundo, são os maiores, são os líderes de mercado. No caso das imobiliárias, todos dizemos que praticamos os valores do profissionalismo, da qualidade e da excelência. Todos têm a casa ideal para si, a casa dos seus sonhos, a sua imobiliária. Ora, este tipo de publicidade já não resulta com os millennials. Já ganharam anticorpos, já estão imunes a este tipo de publicidade. Se querem verdadeiramente ganhar a confiança desta nova geração que aí vem, desta nova geração de compradores, têm de utilizar cada vez mais uma ferramenta de vendas fundamental,
que é, para fugir justamente aos receios, ao ceticismo que eles desenvolverem, tem que utilizar uma ferramenta fundamental, que é a verdade, a transparência. Nada de mentiras, nada de golpes publicitários baixos. É mais difícil vender com a verdade, é mais fácil vender, é muito mais fácil vender com a verdade do que com as estafadas técnicas comerciais de há 20 anos. Outro aspecto importante, os millennials confiam nos pais. Têm com os pais uma relação diferente de gerações anteriores, até porque muitas vezes tiveram que viver até aos 30 ou 35 anos em casa dos pais. Isto representa uma oportunidade para o agente imobiliário ganhar a confiança também dos pais. Eles vão ser prescritores, eles vão ser conselheiros importantes dos mais novos. Eles deixam-se influenciar pelos pais, mais do que as gerações anteriores. Portanto, elaborem, por exemplo, é uma ideia que vos deixo, elaborem um guia ou curso sobre o mercado imobiliário da vossa zona, os passos para comprar casa, qualquer coisa em que vocês se valorizem e em que mostrem que conhecem o terreno que pisam, umas pinceladas comerciais, jurídicas e fiscais para quem pretende comprar casa. E o que vos proponho é que façam isto, ou organizem o curso, dirigido aos compradores millennials, aos compradores desta geração, mas convidem também os pais. Será uma forma inteligente de aproveitar a possível influência dos pais nesta geração. Outro aspecto importante, mas que vamos falar já à frente, no final deste webinar, é a questão das redes, a questão do networking, mas que é muito importante e que é muito sensível para estas gerações mais novas que estão a chegar ao mercado. Mas disto vamos falar mais à frente. Como é que os millennials pesquisam casa? Não é surpresa nenhuma se vos disser que usam e abusam da internet. E, portanto, a nossa presença nos meios eletrónicos tem de ser fundamental. Temos de ter uma presença clara, temos de estar em portais imobiliários, temos de dar uma importância fundamental ao nosso próprio posicionamento, às estratégias de Search Engine Optimization, como está o nosso site, como é que ele se posiciona. Estes aspectos são cada vez mais importantes para aquilo que vem aí. E não podemos descurar o nosso próprio site corporativo. É o principal património da empresa em termos de web, mais importante que o Facebook ou o Twitter. E muitas vezes sinto que as empresas e os agentes começam a preocupar-se muito, e bem, com os conteúdos e atualizações do Facebook, mas descuram o próprio site. E não se esqueçam, sobretudo, da importância do site para estas gerações que estão aí a chegar. O site, se calhar, não é tão importante quando estamos a negociar com um casal de 60 anos, mas é fundamental quando estamos a tentar trabalhar, a tentar ganhar a confiança, a tentar vender a alguém que tem 30. O aspecto do site é um indicador decisivo sobre a própria qualidade do seu conteúdo e a própria qualidade da empresa. E às vezes o aspecto chega a ser mais importante do que o próprio conteúdo. Os millennials precisam de ver imagens de grande qualidade gráfica e menos texto. E precisamos também, nas reuniões e visitas que fazemos com eles, de ser uma grande fonte de informação. Não se esqueçam que vamos lidar cada vez mais com gerações mais informadas, mais cultas, com mais estudos e que apreciam que nós os ensinemos, que nós lhes demos informação. Temos que assumir a posição do professor, do formador. Quanto mais elementos disponibilizarmos, quanto mais os ensinarmos sobre o mercado, o processo de compra de uma casa, os aspectos fiscais, jurídicos, etc., mais eles vão confiar em nós como especialistas. E apreciam a ideia de tocar em tudo, de poderem tocar em tudo, o uso de tablets, o uso de iPads, o uso de ferramentas em que eles possam tocar, em que eles próprios possam explorar os imóveis, em que eles próprios possam explorar todos os aspectos relevantes do processo de compra e venda. Isto é fundamental para as gerações que vêm aí. Portanto, dê-lhes câmaras digitais, emprestem-lhes ferramentas que os façam sentir bem, que os façam sentir em que eles possam partilhar as coisas que lhes mostramos, mais ou menos como eles partilham na geração deles as coisas uns com os outros. Utilizem iPads para que eles possam, no fundo,
tomar conhecimento daquilo que lhes queremos dar, da mesma forma que eles tomam conhecimento de todos os produtos, todos os serviços em que estão verdadeiramente interessados. E por último, não se esqueçam, por último não, ou seja, na sequência disto, que também podemos recrutar consultores millennials. Uma geração que às vezes dá mais importância ao tempo livre, à forma como passa este tempo do que propriamente ao dinheiro. É uma geração que não vive só para o trabalho. É uma geração que tem outros interesses, que não deixa de ir praticar surf, que não deixa de ir às aulas de dança, que não deixa de ir a atividades complementares, a atividades extras. E é importante, na gestão de trabalho desta geração, é importante ter consciência disto e que isto faz parte da sua forma de vida e que não podem passar com isto. E para trabalhar com consultores millennials, temos que perceber como é que eles comunicam. Eles comunicam justamente da forma mais importante, da forma que está em linha com o mercado imobiliário que vamos ter. Um mercado cada vez mais digital, um mercado cada vez mais conectado. É assim que eles comunicam, com uma velocidade de comunicação importante e comunicam por rajadas curtas, com instruções curtas e precisas, um objetivo de cada vez, de forma lacónica, de forma sintética, de forma rápida. A ferramenta tecnológica mais importante da nova geração é o smartphone. Estas pessoas comunicam e envolvem-se com o mundo através dos seus telefones, mais até do que através das redes sociais. Enviamos uma mensagem escrita, respondem-nos na hora. É a forma mais rápida de comunicar. O próprio e-mail não tem já, para estas gerações, a mesma ideia de urgência. E se isto é assim, com os millennials, como vos disse, são aquela geração que agora já tem os mais velhos, já têm 40 anos, os mais novos ainda andam nos 25, mas já estão de uma forma ou de outra no mercado da compra e venda ou no mercado do arrendamento. Se isto é assim com os millennials, ainda mais é com a geração Z, a chamada geração Z, que é a geração imediatamente a seguir, que nasce a partir do meado dos anos 90. Não é tão importante, nem vou perder aqui tanto tempo com eles, não é tão importante ainda para nós, os mais velhos terão 24, 25 anos, mas estão aí a chegar ao mercado imobiliário, mas tudo isto supõe uma revolução na forma como lidamos com os clientes. É por isso que esta crise e esta pandemia, com o distanciamento social que impôs, é uma boa oportunidade para mudarmos as nossas empresas, para prepararmos as nossas empresas para o que aí vem. Esta geração Z é uma geração digital, eu quase diria exclusivamente digital. Sem internet, sem digital não existe, não consegue viver. Eles não precisam do contacto presencial para nada, não o valorizam. Compram produtos através do comércio eletrónico, mandam vir comida através da Uber Eats, provavelmente são bons clientes de alguns restaurantes cujo gerente nunca os viu na vida. O mundo deles está concentrado exclusivamente no smartphone. Preferem conversar por mensagens ou no máximo por videochamada. Às vezes conversam por mensagens com pessoas que estão a 3 passos. Estão habituados a ver vídeos online e a ter aulas online. Ainda agora os miúdos das escolas estão a ter aulas à distância por causa da situação de pandemia em que estamos mergulhados. E, portanto, quando eles chegarem ao mercado imobiliário, enviem-lhes informação digital, enviem-lhes vídeos. É isto que eles querem, é isto que eles vão valorizar. É uma forma mais inteligente de os conquistar do que tentar sentá-los à vossa frente na mesa para conversar e oferecer-lhes um cafezinho, que era aquilo que fazíamos, se calhar, as gerações anteriores. E, portanto, neste contexto em que vamos ter novos clientes e em que vamos ter novas formas de trabalhar, precisamos, e aqui regressamos à questão do networking, precisamos, cada agência, cada agente, de desenvolver de uma forma muito clara o seu círculo de influência. Isto é fundamental. A partir de agora vai ser cada vez mais difícil novos contactos, novos clientes, conhecer novas pessoas. As pessoas com mais de 65 anos vão ter medo de interagir com os mais novos. Uma parte do comércio vai passar a ser feita online. O mundo digital, à distância, vai ser cada vez maior. E isto é, será cada vez mais difícil conhecer pessoas, será cada vez mais difícil que venham ter connosco. Já o era antes, imaginem agora, com máscaras, de luvas,
a ter de usar álcool gel sempre que entram em qualquer estabelecimento. Vamos viver num mundo menos propício ao contacto social. Mas no mercado imobiliário, que raio? Eu preciso de contactos. Tenho de criar a minha rede de contactos. Não posso estar à espera que venham ter comigo. E eu tenho de criar a minha rede de contactos a partir do meu círculo de influência. E estas gerações novas são mais sensíveis à ideia de rede. Uma rede em que se cruzam diferentes pessoas, diferentes interesses. O profissional imobiliário que se limita a operar no campo imobiliário arrisca-se a ter cada vez mais dificuldade para trabalhar com as gerações novas que estão a chegar ao mercado imobiliário. Vou-vos dar uma ideia. Em alguns países, alguns consultores mais experientes começam, através desta ideia de rede, a ajudar estas gerações, os millennials, estas gerações que têm 40 anos, 35, 30, 25, começam a ajudá-los noutros campos que não têm nada a ver com o imobiliário. Através dos seus blogs ou de outras páginas, ajudam-nos a como conseguir entrevistas de emprego, ou seja, coisas que sejam úteis para a vida. Ou seja, nos blogs, nas redes sociais, não se limitam a tentar uma influência, não se limitam a tentar um contacto, não se limitam a serem conselheiros na área imobiliária, vão para além dela. Não se dirigem a eles apenas com ofertas imobiliárias, mas com soluções para outras áreas do dia-a-dia. A ideia é ganhar a confiança. A ideia é fazer com que toda esta gente, quando tiver um amigo que queira comprar, nos vá recomendar a nós. Quando quiser comprar ou arrendar, venha ter connosco. É com esta gente da rede de influências que vamos ter de trabalhar. Alguém que já vem recomendado, que já vem predisposto a trabalhar connosco. Ou porque já comprou ou vendeu connosco, ou porque é amigo de um amigo, ou porque já conhecemos de outro lado qualquer, ou porque nós lhe fomos recomendados por um familiar, por um amigo, ou por um colega de trabalho. Vai ser cada vez mais difícil trabalhar com desconhecidos. Já era um pouco assim. Eu há 10 anos, ou há quase 10 anos, num evento imobiliário internacional, ouvi um consultor com uma produção ativa, com muitas vendas, dizer isto: não trabalho com desconhecidos. E aquilo na altura parecia-me esquisito, mas na verdade é mais pura realidade. Ou seja, o que ele dizia é que os seus clientes não lhe chegavam por outra via que não fosse esta. Ou seja, chegavam-lhe por recomendação. Chegavam por amigos, por clientes que o recomendavam a conhecidos seus. E se isto era assim há quase 10 anos, imaginem agora em que as relações pessoais vão ser mais difíceis. Precisamos de montar, neste mundo que chegou, precisamos de montar e de saber trabalhar o nosso círculo de influências, a nossa rede de influências. Por último, precisamos de partir em força para o mundo digital. Precisamos de operar a revolução digital das nossas empresas. Reparem que já não chega a ser uma marca de referência, como até agora. Uma marca conhecida, com conhecimento do mercado local, com publicidade no Jornal da Terra, com panfletos ou brochuras, etc. Isso já não chega. Vai ser preciso ser uma marca digital de referência. Os clientes da manhã não vão contactar 10 imobiliárias diferentes para verem 20 ou 30 apartamentos. Agora, mais do que nunca, interessa sermos os primeiros a chegar ao cliente. Porque ele não vai ter disponibilidade, nem o modo de vida que vamos ter vai permitir que haja tantos contactos pessoais. Hoje, mais do que nunca, temos de ser os primeiros a chegar ao cliente. O mundo imobiliário que vem aí, já depois da esquina, é um mundo com menos contactos pessoais. O proprietário não vai querer gente a entrar e a sair de casa dele a toda a hora. Por isso, vai ser cada vez mais importante a questão da qualificação dos clientes. O comprador não vai querer ver 20 casas. E mesmo agora, já todos sabemos que, por vezes, aqueles que veem muitos imóveis são aqueles que acabam por não comprar nada. E tudo isto quer dizer que é no digital que temos de fazer a diferença. Porque, como vimos há pouco, quando falamos dos millennials ou da geração Z, esta nova vaga de compradores e de vendedores entra no mercado através de pesquisas online. E, portanto, é a hora de fazermos a diferenciação. E isto eu sei que às vezes parece um lugar comum, porque de facto é mais difícil do que parece. Como podemos ser diferentes? Como podemos ser melhores? Como podemos ser os primeiros
a captar a atenção dos nossos clientes. Enfim, algumas recomendações para concluir um pouco aquilo que vos disse hoje, algumas recomendações antes de responder algumas dúvidas ou algumas questões que tenham. Algumas recomendações é, primeiro, preparar a empresa para o futuro, operar a revolução digital. A forma como a partir de agora vamos contactar com os clientes vai ser diferente. Segundo ponto importante, é preciso continuar a comunicar. Se nos metermos em casa, as pessoas vão achar que desaparecemos. Ainda por cima agora, as pessoas andam mais pelas redes sociais, leem mais, querem saber o que se está a passar. Podem até não estar disponíveis para visitas. Podem ter diminuído os contactos comerciais como nós os entendíamos há 2 meses. Mas estão receptivas as pessoas à comunicação. Estão receptivas a serem informadas. Nunca se esqueçam que o foco da comunicação não pode ser nunca apenas o produto. O nosso foco é o imóvel, é o serviço, sim, mas não só. Nós comunicamos para as pessoas, para as conquistar, para as fidelizar. E podemos conquistar as pessoas nesta fase com informação útil. Podemos até, por que não, organizar webinars para a nossa comunidade, sobre o mercado imobiliário, sobre o mercado que vem aí. As pessoas são donas de imóveis, as pessoas podem ter necessidades de daqui a uns meses comprar. Podemos ter que ter esta postura de educação. Por último, uma recomendação importante. Temos de voltar à nossa normalidade rapidamente e começar a trabalhar em força. Este ano, é a minha ideia, este ano não há férias. Aquelas empresas e aqueles agentes que às vezes diminuem a sua atividade em julho ou agosto, este ano, julgo eu, vão ter de trabalhar, até porque os clientes vão andar por cá, este ano não vão para o Brasil e para outras paragens. E era um pouco isto que vos queria dizer sobre estes tempos que estamos a viver e sobre determinados comportamentos e sobre o mundo imobiliário que aí vem. Estou disponível, naturalmente, por alguma dúvida que me possam colocar. Tenho aqui algumas questões e algumas dúvidas que me colocaram. Há aqui uma dúvida que me colocam que tem a ver com a obrigatoriedade do contrato de mediação imobiliária. Bom, isso já é outra questão que tem que ser vista, se calhar, noutro webinar. Tem a ver com a tutela e tem a ver com a legislação que existe no mercado imobiliário. Não podemos aflorar aqui com a profundidade devida à questão que o José Batista nos coloca. Também tenho aqui uma questão sobre o MLS e a forma como deve funcionar. E é uma boa questão colocada pelo Paulo Teles, que tem que ver com o facto de tentar saber se o MLS deve funcionar só com imóveis em regime de exclusividade ou se tem que ser adaptado à nossa realidade, em que ainda existe muita contratação em regime aberto. É uma excelente pergunta e é uma pergunta que tem que ser resolvida na prática pelos profissionais. É evidente que a contratação em regime de exclusividade favorece a prática do MLS, porque só assim o negócio está seguro. Se eu for partilhar um negócio que seja contratado noutro regime, corro o risco de qualquer empresa, mesmo fora do círculo a qual eu estou a partilhar, ou mesmo alguma dessas, possa partilhar, possa contratar o imóvel, possa celebrar com esse proprietário um contrato de mediação imobiliária em termos até distintos daqueles em que eu fiz. Enfim, são adaptações e são problemas que têm que ser feitos por todas as pessoas. Há uma questão que também me colocam de Nair Ferreira, tentar saber se vai haver, se não irá haver uma tendência para a fuga para fora das zonas urbanas. Eu julgo que ainda é cedo para percebermos o que é que vai acontecer no contexto imobiliário.
todos fomos surpreendidos por esta crise, não sabemos quais são os efeitos económicos, os efeitos sociais que vão surgir e, portanto, aquilo que eu espero é que todos comecemos a trabalhar em força e retomemos em força, com alguma naturalidade, a nossa experiência, o nosso trabalho, e só daqui a algum tempo é que podemos perceber de facto que efeitos económicos, que efeitos sociais, que efeitos no mercado imobiliário é que esta crise e estas mudanças vieram originar. Eu julgo que podemos recuperar, eu julgo que podemos caminhar. Esta crise, apesar de tudo, tem características completamente diferentes daquela que tivemos, aquela que nós chamamos a Troika, aquela crise que enfim, foi disputada pelo subprime nos Estados Unidos em 2008. É uma crise diferente. Não é uma crise bancária, não é uma crise financeira, é uma crise em que mal tínhamos condições para repor a normalidade ou alguma normalidade, não há razões para pensarmos que podemos voltar ao mesmo. E é nisso que temos que estar focados, ou seja, todos temos de contribuir com a sua parte para que tudo volte ao mesmo, para que essa normalidade possa ser reposta o mais depressa possível. Tenho aqui também uma opinião partilhada pelo Sérgio Martins, que diz que acha, e vou partilhar convosco, que é da opinião que os valores não vão baixar. Ele pensa que vai haver uma correção de valores, mas não uma baixa. São situações diferentes. E continua, dependemos de vários mercados, temos índices baixos de ocupação de solos e de construção, isto é uma mais-valia para o investimento imobiliário. É evidente, Sérgio, que é uma opinião importante, e eu próprio também não defendi uma queda abrupta ou uma desvalorização. Disse que há tendência para correções, para reajustamentos. Quanto mais não seja, haverá proprietários que tenham interesse em vender e nesta crise tiveram a necessidade de atrasar esses processos e, portanto, podem estar mais receptivos a negociar, podem estar mais receptivos a reajustar preços. Não digo que seja uma queda abrupta, uma queda substancial do mercado imobiliário. Mas isto também dependerá muito das zonas, dependerá muito do tipo de mercado onde estamos a trabalhar. Quero dizer-vos também que nós vamos disponibilizar estes webinars no site da APMIP, na área privada, para os associados. Portanto, é basicamente isto que vos queria transmitir. Quero-vos dizer também que amanhã vai haver outro webinar, agora que já estão, que vamos encerrar esta parte das perguntas e respostas. Amanhã, pelas 11 horas, o Dr. Gonçalo Pinto Ferreira, da Teles Advogados, vai fazer um webinar sobre as questões da legislação laboral, das leis laborais durante o estado de emergência, portanto às 11 horas, no mesmo formato, através desta plataforma Zoom. Eu agradeço da minha parte a todos os que assistiram a este webinar. Espero que tenham aproveitado algumas dicas, algumas ideias, ou que pelo menos alguns dos pontos vos tenha feito pensar algumas questões que devem ser adaptadas à vossa realidade, à realidade das vossas empresas, à realidade do vosso mercado imobiliário, e desejo-vos um bom trabalho, saúde e uma rápida recuperação da vossa empresa, da vossa atividade e do setor imobiliário. Obrigado, bom dia.